Convidamos agora Juliana Antunes Peçanha, mestranda do CMPDI, para realizar o primeiro relato de caso. Posso começar? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui no primeiro evento do CMPDI de divulgação científica. Eu sou aluna da primeira turma e eu vim falar um pouco de como a superdotação entrou na minha vida. Na graduação de pedagogia que eu fiz aqui na UF, no penúltimo período eu tive a oportunidade de fazer a matéria de educação inclusiva. Quem me deu aula foi a professora Cristina Delu, e esse assunto foi tratado na disciplina, e eu passei a pensar melhor se eu ia manter o tema que eu tinha de monografia, que já não estava fluindo, ou se eu ia para a parte de educação inclusiva, que eu só conheci no penúltimo período. E aí eu conversei com ela aceitou o desafio de de me orientar em 6 meses, e eu parti para a pesquisa porque eu tinha 6 meses para fazer. E aí eu fui para a Prefeitura do Rio. Sou do Rio, apesar de ter feito a faculdade aqui, e eu passei a pesquisar no Rio quais eram as instituições que faziam esse atendimento para esses alunos. Eu visitei várias instituições e, paralelamente a isso, eu fazia uma disciplina em que eu podia acompanhar um aluno superdotado aqui na Física da UF. Então, a minha pesquisa na monografia foi em cima do atendimento no Rio e em cima desse estudo de caso com esse menino de 14 anos aqui na Física da UF. Foi uma experiência sensacional para mim, estar com ele e vivenciar o processo dele dialogando com um professor do nível superior. E, assim, foi muito gratificante. A pesquisa fluiu com muita facilidade. Passou algum tempo, eu tive a oportunidade de me candidatar ao mestrado, e aí eu continuei pensando na questão da superdotação. Só que, diante do que eu vi na minha monografia, eu achei que era importante essa questão da formação de professores. E é aí que começa o meu relato do mestrado. A minha pesquisa começa com a questão do contexto atual da superdotação na educação pública. A Declaração de Salamanca, em 94, apresentou o público-alvo das políticas de educação pública, e entre esse público estavam os alunos com altas habilidades. A partir dessa declaração de 94, esse público passou a aparecer nos nossos documentos oficiais. E aí ele coloca que, na legislação brasileira, ele coloca que os alunos com altas habilidades apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Pode passar. Dentre o público-alvo, como eu já falei, da educação especial, estão os alunos com altas habilidades, mas são os menos identificados. Aí eu coloquei um conceito que é do Conselho Brasileiro de Superdotação, que ele fala que as categorias altas habilidades, superdotado, talentoso, referem-se às pessoas que apresentam habilidade significativamente superior em alguma ou várias áreas do conhecimento, quando comparadas à população geral. Essas habilidades podem ser potencialidades acadêmicas, criativas, liderança artística, psicomotora, entre outras, como a política, a ciência e a tecnologia. Vale lembrar que a questão de superdotação as pessoas ligam muito à questão acadêmica, e não é só isso. Tem a questão da habilidade com o esporte, habilidade com arte. Essas habilidades também não devem ser esquecidas. Esse é um gráfico do MEC de 2010, e essa pequena... Acho que não dá nem para ver, mas o número de superdotação é muito pequeno diante das outras deficiências. Outra questão, aí começa a questão da dissertação, a formação como um desafio para identificar esses alunos. Como eu disse, o meu foco é no Rio de Janeiro,
E eu, diante dessa pesquisa, percebi que a formação é imprescindível para trabalhar com esse público e, assim, poucas pessoas têm essa oportunidade. Eu tive fazendo na UF. Eu não sei se em outras universidades essa questão da superdotação é tratada na educação inclusiva. Ou se a gente só consegue aprender e saber sobre isso quando a gente vai buscar. Porque, essa questão da formação é um número de áreas muito curto para muitas questões dentro da educação inclusiva. E aí eu coloquei essa questão que é imprescindível e precisa atender não só os que a gente que são os surdos, temos que atender a todos, inclusive os superdotados que não são trabalhados nessa disciplina. A maior parte dos cursos, como eu falei, não abordam essa questão e, em consequência disso, os alunos não estão sendo identificados. Se os professores não conhecem essas características no curso, eles não vão chegar na escola identificando esses alunos. Consequentemente, não identificando, eles não vão atender. Na verdade, os alunos só começam a aparecer, e isso a gente está vendo na prática, os alunos só estão começando a aparecer quando começa a dar problema de comportamento. O aluno que já sabe a matéria, ele acaba dispersando, e aí as pessoas começam a enxergar esse aluno. No Rio de Janeiro, o que a maioria dos alunos superdotados atendidos são atendidos por instituições conveniadas. Como a prefeitura tem essa abertura de fazer esses convênios, a maioria dos atendimentos aos superdotados são realizados pelas instituições, como Rogério Sternberg, Instituto Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, que é mais conhecido como SMART, e o Instituto LECA. Inclusive, esse SMART, eles têm um evento anual, que eu já tive a oportunidade de participar, e nesse evento a gente vê também essa questão da formação, como ela é importante, porque eles fazem esse evento até para explicar para os professores como eles fazem para indicar os alunos para essa instituição. Então, assim, todo ano tem esse evento e todo ano tem esse trabalho de conscientização do professor em relação a esse público. E aí, diante desse problema, a minha dissertação foi em cima de um curso de altas habilidades para professores no Rio de Janeiro. A ideia do curso foi fazer um curso para atender os professores em serviço, formar esses professores que estão em serviço, sem prejuízo da carga horária, que é uma coisa que eles reclamam muito, de não ter tempo para fazer a formação. Mas, assim, só online também não ia ser bom para eles passarem o retorno para a gente, essa questão. Então, o que a gente fez? A gente fez um curso semipresencial. A hipótese da minha dissertação é que os professores capacitados para identificar os alunos nas altas habilidades encontram esse público-alvo, ou seja, diante da formação, eles passariam a encontrar os alunos. O objetivo é criar um curso via escola de inclusão, cadastrado na PROEX, para a capacitação dos professores municipais na educação básica para identificar e atender os alunos com altas habilidades nas salas de aula regulares. E aí o curso, como eu falei, foi semipresencial, 120 horas, 96 à distância, com a tutoria que eu fiz, além dos materiais, dei todo um apoio para eles via e-mail, via mensagem, de toda maneira que eu podia, eu conseguia assim, fazer com que eles realizassem as tarefas com tranquilidade. Até porque essa questão de internet, curso, às vezes é muito complicado para algumas pessoas. Então, o que eu podia fazer para facilitar essa entrada deles e esse acesso, eu consegui fazer. Quando a gente teve problema na plataforma, por causa de servidor da UF, eu mandei material para eles não deixarem de fazer, até porque os professores têm realmente um horário reduzido, muitos deles trabalham 40 horas, então só tinha final de semana, então isso eu pude ajudar eles. E as aulas presenciais, eles tiveram 8 encontros,
de 3 horas cada. Toda segunda-feira tinha aula de manhã e de tarde, então eles tinham essa possibilidade de manhã e tarde. Quem dava aula era a professora Cristina Delu. Os professores que participaram são os professores das creches, escolas de educação infantil e fundamental de 1º ao 9º ano, em todas as 11 CREs. A maioria, todas elas mandaram seus representantes. Não sei qual foi a forma de seleção dentro das coordenadorias, mas a inscrição foi dentro de cada coordenadoria da prefeitura. As atividades, eles tinham artigo, textos oficiais, que eram as legislações, instrumentos de identificação dos alunos, as reportagens, vídeos, documentários, indicação de filme. E, no último encontro, eles fizeram um estudo de caso, que aí eles apresentaram, no 8º encontro presencial, eles tiveram a oportunidade de apresentar os casos que eles passaram a ver a partir do 1º dia de aula, que eles viram as questões das características e passaram a enxergar esses alunos dentro da sala que eles nunca tinham visto. Alguns resultados preliminares mostram que os professores foram muito receptivos em relação ao curso. No último dia, a gente recebeu vários e-mails elogiando, tentando ver uma forma da gente continuar em contato para poder ajudar essa questão da formação. O número de inscritos foram 180, 29 abandonaram, alguns por questões da escola mesmo, outros por questões de saúde, enfim. Mas acho que o número que ficou foi muito bom e os trabalhos no final foram muito bons. Além disso, tiveram participação ativa não só nas discussões, os encontros presenciais foram muito bons para eles poderem tirar suas dúvidas, falarem questões que estavam incomodando, coisas nos artigos, nos vídeos que eles viram e ficaram dúvidas, eles puderam falar isso nos presenciais. A questão do atendimento no Rio, como eu falei, as instituições que atendem a maioria, e aí tem alguns números de 2013, Rogério Steinberg com 528 alunos atendidos, o Smart com 241, o ILECA com 47, a Vila Olímpica da Mangueira, da Maré, com 19, a Associação Vencer com 118 e o Instituto Helena Antipoff, que é o da Secretaria Municipal de Educação, com 50 alunos, no total de 1.003. E com as pesquisas realizadas, a gente viu que as instituições atendem a maioria dos alunos, e é o que leva esses alunos a ter mais chance de chegar no nível superior. Porque eu acho que o intuito principal dessas instituições é conseguir fazer esses alunos das escolas municipais conseguirem ingressar no nível superior. Os problemas dos convênios. Eles essas instituições atendem apenas 4 coordenadorias. Ou seja, as outras coordenadorias ficam sem atendimento, com atendimento muito reduzido. O Rogério Steinberg funciona no Leblon, o Smart funciona no centro, o ILECA funciona no centro, Vila Olímpica da Maré, só naquele entorno mesmo da Maré. Então, isso é um dos problemas. As pessoas estão sendo atendidas, isso é ótimo, mas esse atendimento precisa ser ampliado. E essa formação aconteceu no intuito disso, de fazer esse atendimento, fazer essa identificação dentro do colégio que eles estudam e que é perto da casa deles. O que ainda pode ser feito? A ampliação do atendimento educacional, como eu acabei de falar, diante da formação, eles atenderem dentro das escolas e identificarem esses alunos. E a parceria entre o município e a universidade, não só para a questão da formação, mas para abrir espaço para esses alunos estarem dentro da universidade pesquisando, que foi o que eu pude ver na minha monografia e que foi uma experiência muito boa. Então, é o que pode ser feito. Muito obrigada. Está aberta as perguntas, alguém?
E alguém tem alguma pergunta para a professora Delu, Cristina Delu? Dá para falar? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Oi. Professora Delu, estou sempre na reunião do SMART. Eu tenho 3 alunos bolsistas do SMART. Inclusive, o que você falou, a Gesiele e a Daiane, as 2 primeiras, que entraram, eu entrei de penetra no SMART e escrevi, eu sou da 8ª CRE, e escrevi as alunas sem autorização da prefeitura. Elas fizeram as provas, passaram e começaram a fazer, elas estavam no 7º ano e começaram a fazer o SMART aqui no centro. Então elas saíam lá de Bangu, pegavam o ônibus do centro da cidade, faziam o curso, depois pegavam o trem voltando e chegavam em casa por volta de 9 horas da noite e era essa luta. No ano seguinte eu fui escrever os alunos de novo e aí disseram que estava proibido. Que eu não poderia escrever porque justamente era muito sacrifício para as meninas e tal, aquela coisa toda. Aí, há uns 2 anos atrás, que as meninas continuaram, a Gesiele foi para o Santo Inácio, terminou o Santo Inácio, ano passado passou para farmácia na UFRJ, passou para PUC, mas não quis, porque quer medicina, e aí o SMART está bancando mais um ano no PH para ela para fazer medicina esse ano. E aí eles abriram até a 8ª CRE, agora é 11ª, né? Agora eles abriram até a 11ª. Até porque a 11ª é ali na Ilha do Governador, então... Aí ano passado entrou mais um aluno meu. Então essa questão de ser realmente longe, e quando tem trocentos casos lá da minha escola, e quando eu fui no Helena de Pop até falar na questão dos alunos com altas habilidades que a gente tem, e alunos com grande potencial, não são nem superdotados, são alunos com potencial. E aí a resposta que eu obtive lá foi que a prefeitura não tem, que os que têm são arrematados por essas organizações. Então o teu trabalho é excelente porque realmente tem muito, eu detecto um monte na minha escola, tem um monte. Sábado, sexta-feira agora eu vou na formatura da escola naval, 2 alunos meus na escola, formando na escola, então tem. E esses alunos passam invisíveis na escola, né? Completamente. Infelizmente passam, e realmente, esse trabalho é super importante por isso, porque quando a gente detecta e a gente corre atrás para tentar ajudar, eu comecei o projeto justamente porque eu não tive apoio de ninguém, eu falei, então eu vou botar esses alunos para frente. Então eu fui fazendo sozinha e sem autorização. Então é um trabalho excelente mesmo, porque tem muita criança aí sendo perdida, muito potencial. A professora falou, jogar a criança junto com a água do banho, porque tem potencial e são desperdiçados e não valorizam, e acham que não tem. Acreditam que não tem. Legal. Segunda-feira, o Instituto Rosenberg vai fazer um dia inteiro, de 8 às 16, uma amostra. E a Mostra de Talentos do Instituto Rogério Steinberg, lá na Rua Jardim Botânico. E é interessante porque são todos alunos da prefeitura que estudam no contraturno em colégios particulares que foram citados. É o São Bento e o PH, não mais o Santo Inácio, porque o contrato terminou. Mas o Instituto, não é o Instituto Rogério Steinberg, é o SMART. O SMART é que faz esse contraturno com esses colégios e custeia a permanência dos alunos na escola particular. Esses alunos não fazem ensino médio público, porque a empresa deixa eles ficarem apenas na escola particular, porque enquanto eles são alunos da prefeitura, eles estudam em 2 escolas, eles fazem provas em 2 escolas, de todos os conteúdos do 6º ao 9º ano. Então, é uma coisa muito complexa. Você morar em Bangu, estudar numa escola de um IDEB um pouco em DERJ maior, na 8ª CRE, e estudar no PH ou no São Bento, tendo que manter notas altas para garantir a bolsa. O ponto positivo que eles têm, aqui na UF, a gente tem recebido alunos que vêm dessas instituições, e essas instituições continuam mantendo o apoio para os alunos, porque, na verdade, são alunos muito pobres,
para entrar numa instituição dessas, tem que ter uma renda per capita muito baixa para o Rio de Janeiro. E a gente vê que tem mesmo, são alunos muito pobres. Alunos negros, alunos brancos, meninas e meninos, uma diversidade que normalmente aqui na universidade eu não recebo. Meu nome é Carla, eu sou professora do Estado e o meu filho, quando ele estava no ensino fundamental, hoje ele tem 10 anos, está no 6º ano. Ele pulou 2 séries por conta dessa coisa de ele estar desinteressado e ele atrapalhava a aula. A professora me chamou e falou: você não pode passar esse menino 1 ano para ele parar de perturbar os outros alunos, porque a gente pergunta para um aluno, ele responde e tal. Enfim, nesse processo ele pulou 2 séries e aí eu procurei, tentei ver a melhor forma de fazer, como descobrir se ele tinha altas habilidades, se era supereducação, alguma coisa desse tipo. Foi difícil para mim o processo, não consegui encontrar. E aí até comecei a fazer um trabalho em cima desse processo de altas habilidades, mas não fui à frente porque eu tive que mudar o processo. A minha pergunta é considerado uma deficiência, é considerado, assim, dentro da pesquisa do mestrando, alguma coisa desse tipo? Pois é, quem criou esse conceito de que altas habilidades é uma deficiência foi o próprio Ministério da Educação, lamentavelmente. O documento está no ar até hoje, eles nunca corrigiram, apesar dos inúmeros e-mails, e até em Angola, eles classificam altas habilidades como deficiência. E tirando esses alunos que são da rede pública, como que esses alunos que já estão, que eu moro em Nova Iguaçu, e meu filho estuda numa escolinha pequena, próximo da minha casa, agora está numa maior, porque foi para o 6º ano. Esses alunos ficam sem ser descobertos. Então, assim, para todo mundo. Existem várias notas do Ministério da Educação, e das últimas já vem dizendo que o AE para altas habilidades tanto deve ser feito em escola pública como na particular. Que não é exclusividade do NAAS. O NAAS deve atender, mas não é exclusividade. O atendimento, pelo princípio da acessibilidade, ele deve ser próximo à escola do aluno. Então, na sua própria escola ou numa escola da região. Sempre no contraturno. E a avaliação é pedagógica, ela não é médica e ela não é psicológica e ela não precisa de laudo. Então, ela é pedagógica, feita na escola. Quais são os critérios? O que a gente tem estudado são critérios pedagógicos. A gente avalia o aluno para definir a vida escolar dele, se ele é aprovado ou não, se ele segue adiante ou não, com competência ou não. E a gente não faz avaliação de altas habilidades, que são os alunos que estão em total discrepância com seus pares de idade e série escolar. Então, isso é formação. A gente tem que formar os professores cientes de que eles têm essa tarefa, que é também avaliar, identificar e atender os alunos que têm interesses específicos. E o que faz mal ao desenvolvimento do ser humano não é acelerar, como a escola diz, é deixar de oferecer a ele as condições adequadas para o nível mais elevado de ensino que ele já tem. A gente não se preocupa com o aluno que tem potencialidade e se comporta como todo mundo. Ele está lá, a gente nem sabe quem é. A gente se preocupa porque nos atrapalha os alunos que estão em nível de discrepância e que fazem colocações, intervenções, perguntas que atrapalham o dia a dia da professora. Não é? Tem um caso recente, só para ilustrar, uma criança aqui de Niterói, 4 anos e 10 meses, que a escola não identificou, a escola pediu à mãe para parar de dar livros, parar de dar responder perguntas. Tararara. A mãe trouxe a menina para eu avaliar, a menina de 4 anos e 10 meses, ela só errou 2 questões de um instrumento de avaliação psicológica
que vai até 11 anos e meio. E aí, assim, essa menina não tem pares de idade. A escola quer que ela brinque com as crianças de 4 anos e 10 meses. Só que essa menina soltou a seguinte pérola na sala de aula. A professora coloca elogio nos cadernos, nas tarefas das crianças que fazem cobrinhas Emília Ferreiro. Como é que é o nome desse nível, hein? Garatuja? Pré-silábico? Garatuja? E aí a professora escreve, parabéns, muito bem, coloca estrelinha, coloca beijinho, não sei o quê. E a menina, quando se deu conta disso, que lê desde o ano e meio, escreve desde 2, 3 anos de idade, a menina, na frente da turma, virou-se para a professora e disse, você não pode enganar essas crianças dessa forma. Isto não está certo. Elas não estão escrevendo nada. Você está enganando elas. Ou seja, a professora elogia as crianças que estão em processo de construção. Deve elogiar. Mas a professora diz para a mãe, não dê livros, não responda as perguntas para a criança que já está no nível mais elevado do ensino. Então, a gente precisa entender que essas coisas não fazem mal, é da espécie humana. A gente não produz menino autista, não ensina o menino autista a ler. Ele mostra que ele sabe ler. E aí a gente faz o quê? Vai ter que fechar os olhos dele, né? Colocar uma venda, tapar os ouvidos. Mas só uma curiosidade, a professora citou uma avaliação psicológica. Não, eu faço uma avaliação porque eu sou psicóloga e sou professora da universidade e faço pela extensão. Mas não é necessário. A Prefeitura do Rio de Janeiro está construindo um modelo que não passa pela psicologia. É só sala de aula, só atividades pedagógicas. Educacional. Pedagógico. Nas atividades pedagógicas que a professora desenvolve em sala de aula, ela vai discriminar quem está discrepante nessas atividades.